paz do Senhor, santos, igreja amada. Essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Estaremos hoje dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o Apocalipse, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje é sobre a 6ª igreja, 6ª carta à igreja de Filadélfia. Olha aqui, você vai ser muito edificado, porque nesse estudo vamos estar abordando fatos históricos, proféticos, uma mensagem muito forte do coração de Deus, que foi para aquela igreja cristã da cidade de Filadélfia, como também é uma mensagem emblemática para a igreja do futuro, para a igreja da última geração. Somos, de fato, a igreja da última geração e precisamos, como Filadélfia, guardar a palavra do Senhor para sermos livres da hora da tentação. Que o Senhor fale muito ao teu coração nesse vídeo. Que Deus possa mexer com a tua índole, porque Deus vai te abençoar muito. Vem conosco, vem aprender da palavra do Senhor e que Deus nos abençoe grandemente, em o nome de Jesus. Amém. Olha, falar de Filadélfia é emocionante porque é uma das 7 igrejas onde o Senhor não encontrou nela erro doutrinário, o Senhor não prometeu punição à mesma, mas prometeu muito amor. Ela e a igreja de Esmirna, Filadélfia e Esmirna, são as 2 únicas igrejas das 7 em que o Senhor não encontrou erro doutrinário e o Senhor não prometeu alguma punição específica. Então, assim como Esmirna, Filadélfia se destacava pela sua fidelidade. E mais ainda a igreja de Filadélfia, porque o Senhor demonstrou um amor muito profundo para com a mesma. E é interessante que a cidade de Filadélfia, cujo nome significa amor entre irmãos, ou aquele que ama seu irmão, mais conhecido também, se popularizou o significado como amor fraternal, porque Átalo II, chamado de Filadelfo, ele tinha um respeito, um carinho muito grande pelo seu irmão Eumênides II. Por volta de 150 a.C., a cidade foi reformada, reformulada por Átalo, e ele deu à cidade o título de Filadélfia em homenagem a seu irmão, porque ele amava muito seu irmão. Então, essa cidade é uma cidade que estava ali, quase que no centro da Ásia Menor, hoje Turquia. Filadélfia foi uma cidade que foi muito abalada por terremotos, e no ano 17 depois de Cristo houve um grande terremoto em que praticamente a cidade foi devastada. Era uma cidade onde predominava muito o plantio de uvas, havia muitas vinhas, havia idolatria ao deus Baco, o deus do vinho para os romanos, que é o mesmo deus Dionísio para os gregos. E nessa cidade de Filadélfia, aqui no período da carta, Roma dominando a cidade, era uma cidade que ela tinha um acesso muito importante, porque ela passava no meio da cidade a rota do correio imperial. Ou seja, tudo que vinha de Roma passava pela cidade para chegar nas outras cidades e até mesmo chegar em cidades como Jerusalém. Vinha de Roma, ou seja, atravessava o porto de Troade, passava por Antioquia da Psídia, passava por Sardes, passava por outras cidades, como a própria Esmirna. Então, ela ficava na rota do correio imperial. O Senhor falou à igreja cristã da cidade de Filadélfia. Quando João emitiu a carta ao pastor da igreja, ele disse: eu abri uma porta. O acesso da palavra. Porque naquele lugar, em meio a terremotos, em meio a dificuldades, a pouco recurso, mas eles estavam na rota do correio imperial. Eles tinham a capacidade de transmitir o evangelho a muitas vidas, a pessoas da alta sociedade e da baixa sociedade. Eles tinham muitas almas ali naquele lugar para serem alcançadas pelo evangelho. Então, o Senhor vai abrir o acesso da palavra quando existe um campo missionário, quando existe uma terra fértil para que o evangelho floresça. Então, queridos, quando o Senhor abre uma porta, quando o Senhor abre o acesso da palavra, ninguém consegue fechar. E se o Senhor fechar o acesso, porque Ele é o soberano, então não existe oração, não existe intenção, não existe boa vontade ou qualquer força humana que fará com que a porta seja aberta. Então nós temos que pregar a palavra de Deus no acesso que o Senhor abre para nós.
Como Paulo dizia, orem por nós, irmãos, para que nos seja aberta a porta da palavra. Olha que coisa maravilhosa, amados. E nessa carta, o Senhor disse assim: eu sou aquele que tem a chave de Davi. O que seria a chave de Davi? Olha, Jesus, ele é o descendente de Davi. O Senhor prometeu a Davi que o seu descendente, um descendente de Davi, se assentaria no seu trono, no trono de Davi para todo sempre. O Senhor prometeu que o reinado de Davi seria eterno, porque o reinado de Davi representa o reinado messiânico, o reinado do Messias, que nasceria da linhagem de Davi. E Jesus é o descendente de Davi. Ele é o rei do reino de Deus. Ele é o controlador, ele é o dominador de todas as coisas. Jesus, ele dá o acesso da palavra, ele abre o acesso, e se ele fechar, ninguém poderá abrir. O Senhor, ele abre portas em várias situações, em vários lugares. O Senhor, ele tem o domínio da morte, ele tem a chave da morte. É ele quem permite. É ele que permite alguém morrer, e é ele que faz o morto voltar a viver. O Senhor tem a chave do inferno. O Senhor é o juiz dos espíritos. Ele é o pai dos espíritos. Então o Senhor, ele é o grande dominador. Por isso ele disse para a igreja de Filadélfia: não se preocupem com as dificuldades, com a falta do recurso. Não se preocupem em meio às perseguições. Não se preocupe mesmo com pouca força, mesmo tendo pouca força, mas tem guardado a minha palavra. Então eu vou abrir a porta da palavra para vocês. Um acesso que ninguém poderá fechar. E se eu fechar, ninguém poderá abrir. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, sexta carta à igreja de Filadélfia. Eu vou lendo e vou comentando. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Como já comentamos, Cristo, ele se identifica sempre no início de cada carta. Ele mostra quem ele é, o que ele tem a dar. E o Senhor se revela como o santo, aquele que é a expressão máxima da santidade. A própria glória de Deus manifestada na carne como homem. Ele, como homem, venceu o pecado, venceu a morte. É o verdadeiro. É o dono da verdade, o que tem o acesso do reino, como já falamos. Versículo 8, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que o Senhor sempre, a cada igreja, o Senhor, ele revela as obras da igreja, ele elogia, embora ele encontrou na grande maioria um erro doutrinário ou erros a serem corrigidos. Mas a Filadélfia e também a Esmirna, o Senhor não prometeu punição, pois não encontrou erros doutrinários. E a Filadélfia, o Senhor demonstrou um amor singular, porque o Senhor viu nesta igreja que em pouca força, tendo pouco recurso, em meio a tantas turbulências, terremotos e em meio à idolatria que estava enraizada na cidade, eles conseguiram se manterem fiéis e não negaram o nome do Senhor. Por isso o Senhor os favoreceu. O Senhor os colocou numa situação geográfica muito favorável à pregação do Evangelho. Eles tinham todas as ferramentas possíveis a pregar o Evangelho, porque quando estamos em um vasto campo missionário, então grande será a colheita, porque o Evangelho ele vai alcançar os corações de pecadores que estão sofrendo, que estão precisando do perdão, pecadores que estão querendo se arrepender. Então, a essa igreja o Senhor, ele prometeu cuidado, prometeu amparo, demonstrou amor, prometeu livramento. E o Senhor pôs uma porta aberta naquela cidade. O Senhor criou o acesso da palavra para a igreja cristã daquela cidade. No versículo 9 diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. O Senhor usou uma linguagem aqui de adoração, que só diz respeito a Ele,
é uma linguagem figurada, quase que ironizando aqueles que ironizavam os cristãos da cidade, que eram os judeus que pertenciam à sinagoga da cidade, os judeus que criticavam, que repudiavam o evangelho, que procuravam levar os cristãos a julgamento a fim de matarem, a fim de amortecer o evangelho, a fim de tapar a boca aos que pronunciavam o nome de Cristo. Então, tais judeus, na verdade, não eram judeus de verdade, não estavam para adorar a Deus, mas estavam sendo mensageiros de Satanás. Por isso que o Senhor usou a linguagem sinagoga de Satanás, porque era mais uma reunião de adeptos de Satanás do que uma reunião para Deus, do que aqueles que se reúnem para orar a Deus. Então, quando o Senhor usa a linguagem, farei com que eles adorem prostrados a teus pés, não é que o Senhor deseja que alguém que é meu inimigo se prostre a mim e me adore, porque toda adoração condiz respeito ao Senhor. Mas o Senhor está usando uma linguagem figurada, num tom de ironia, mostrando que aqueles que ironizavam, aqueles que perseguiam os cristãos dessa cidade, a quem o Senhor muito amava, o Senhor faria, o Senhor está prometendo que faria, com que eles venham a se encurvar, venham a se submeter à autoridade daqueles cristãos. O Senhor está prometendo que tais judeus iriam parar de perseguir, iriam parar de torturar os irmãos, porque eles iam acabar aceitando, se submetendo, eles iam passar a respeitar, eles iam se encurvar diante do amor que Deus estava derramando sobre os cristãos. Então, o Senhor está prometendo que esses que perseguem aos cristãos verão o grande amor que o Senhor tem para com eles, a grande proteção de Deus, o grande cuidado que o Senhor tem para com esses cristãos. Então, o Senhor usa essa linguagem figurada num tom de ironia para demonstrar o quanto o Senhor ama e protege aos seus filhos, e que esses perseguidores, eles terão que se arrepender. No versículo 10, encontramos o Senhor dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Como a igreja de Filadélfia é o grande símbolo da fidelidade, do amor de Deus entre os cristãos na terra, entre as demais congregações na terra, então o Senhor diz à igreja que guarda a palavra, tanto a igreja de Filadélfia daquela época, como a toda igreja hoje, a todo grupo de cristãos hoje. O Senhor diz que se guardar a minha palavra, a palavra da minha paciência, porque a palavra de Deus é uma palavra de promessa, é uma palavra de esperança, é uma palavra recheada de promessas futuras. E quem guarda essas palavras espera, suporta toda situação, toda crise e aguarda com fidelidade, com paciência o que há de vir, o que de Deus virá sobre nós. Então, como nós guardamos a palavra da paciência, a igreja que guarda a palavra de Deus com paciência, com perseverança, esta igreja, no futuro que virá, na grande tribulação que surgirá na terra, como Jesus disse, no grande tempo da tribulação, uma tribulação jamais vista em toda a história. Então, o Senhor poupará a igreja da palavra, a igreja fiel. O Senhor não permitirá que a mesma veja a hora da tentação. O Senhor poupará, guardará, esconderá a igreja da hora, do momento, do tempo da tentação, do tempo dessa grande tribulação que virá sobre a humanidade. O Senhor estava falando para a igreja daquela época, que guardava a palavra de Deus com perseverança, a palavra da perseverança divina, que eles não veriam a grande tribulação sobre eles, e isto representa também a igreja da atualidade, que guarda a palavra do Senhor com paciência, com perseverança. A mesma não verá a hora, o momento, o período da tentação. Tentação essa que Jesus mencionou como grande tribulação que virá sobre a terra
no período do anticristo. Então, a igreja da palavra não verá a hora da tentação, porque o Senhor livrará a mesma dessa grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Vale também ressaltar que essa hora da tentação, dita à igreja de Filadélfia, também diz respeito, provavelmente, à grande perseguição que foi instaurada por meio do imperador Diocleciano, no início, entre o final do 3º ao 4º século, porque foi a maior de todas as perseguições, quando Diocleciano ele fez uma tamanha matança em todas as províncias do Império Romano. Então o Senhor estava prometendo que sobre essa hora da grande tentação, que viria a tentar os que habitam na terra, o Senhor pouparia a igreja de Filadélfia daquela época, a igreja da cidade de Filadélfia, e também o Senhor está dando aqui uma mensagem como que um pano de fundo sobre o futuro, sobre a grande tentação, a maior de todas as tribulações, como Jesus bem mencionou. E como eu já falei, o Senhor promete à igreja fiel, à igreja que guarda a palavra da paciência, o Senhor promete que não verá. A mesma não passará por essa turbulência, porque o Senhor livrará. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Note que o Senhor sempre fala de sua volta, e ele demonstra que não está demorando. E de fato, para quem espera com paciência, com amor, com fervor, o Senhor não está demorando. Está preparando tudo para que na hora certa ele retorne. Eu preciso estar em fé. Eu preciso manter o que dele eu tenho. Note que o Senhor diz, guarda o que tens. O que nós temos de Deus? Temos a fé, a esperança, o amor e a maior de todas as virtudes, a promessa da eternidade. A maior de todas as esperanças, a maior de todas as promessas é a coroa da vida, é a glória futura. Agora, veja que a coroa a mim proposta pode ser tomada no sentido de que eu posso perder o lugar eterno a mim reservado e outro ocupará meu lugar. Por quê? A expressão para que ninguém tome a tua coroa representa, a palavra tome aqui no original do grego significa labe, que vem da raiz laubenon, que significa alguém se apropriar, significa se apropriar, tomar posse, se apoderar, receber algo. Então, a coroa a mim proposta, eu posso perdê-la em decorrência de uma vida de pecado. O pecado me separa de Deus. Eu preciso manter a fé, a esperança, o amor. Eu preciso manter a minha salvação. A ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, ela contradiz inúmeros versículos como esse, em que eu tenho que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu terei a coroa da vida, a eternidade a mim proposta, se eu me mantiver fiel a Deus até a morte, até o meu último suspiro. Então, para que ninguém tome a tua coroa, significa que o espaço eterno a mim reservado, a glória a mim proposta, eu poderei perder caso eu não me mantenha fiel, vencendo até a morte. O vitorioso eterno é aquele que se mantém vitorioso, vencendo até a morte. Outro se apoderará, receberá aquilo que a mim foi proposto, mas agora perdido pelo pecado, perdido pela minha negligência. Então, o espaço eterno a mim reservado pode ser ocupado por outro por causa da minha negligência, por perder aquilo que eu deveria ter guardado em vida. Salvação é dada por Deus, mas tem que ser guardada por nós. Versículo 12, já encerrando a mensagem. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem vencer diz referência ao verso 11, como eu já falei. O vitorioso da eternidade, o que vai receber a coroa da vida, é o que se mantém vitorioso até a morte. É aquele que se mantém vencendo o pecado, o mundo, a carne e Satanás. É aquele que até o último suspiro se mantém fiel ao Senhor. Eu o farei coluna no templo do meu Deus. Por quê? Porque assim como aquela cidade de Filadélfia era muito abalada por terremotos, e a igreja daquele local já estava acostumada com isso, e se você observar, a maioria dos templos que hoje são patrimônios históricos, templos antigos, que estão caídos, que já não tem mais suas paredes, já não tem mais o teto, note que as colunas, elas permanecem. Num abalo sísmico, quase toda coluna bem solidificada, ela permanece de pé. Então, o Senhor está dizendo que mesmo em meio a abalos espirituais, mesmo em meio a tantos problemas que nos envolvem na terra, mesmo em meio a tantas turbulências, o Senhor fará ao vencedor, o Senhor fará com que o vencedor, ele seja uma coluna firme, bem solidificada, bem alicerçada e que resiste a todos os problemas do tempo, a todo terremoto da vida, a todo problema espiritual, a todo problema terreno. O Senhor está prometendo que nos fará firmes eternamente na cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Logo depois do abalo sísmico do ano 17 depois de Cristo, o Império Romano, ele tentou mudar o nome da cidade, porque Tibério, ele investiu na cidade e reformulou a cidade. Ele deu uma ajuda enorme àquela cidade. Então, houve uma proposta de mudar o nome, como que seria uma nova Cesareia. Mas isso não aconteceu. Contudo, Deus usou a situação. E Jesus aqui está dizendo, olha, eu vou colocar sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus. Porque nome representa caráter, personalidade, representa manifestação. Jesus está dizendo que ao vencedor, ele vai fazer coluna no templo do meu Deus, será firme eternamente. Ele vai ter sobre ele o emblema, o título, a manifestação da cidade do seu Deus. Ele será cidadão da cidade do Senhor. Ele será cidadão da Nova Jerusalém. Ele fará parte do povo que viverá eternamente na Nova Jerusalém. Então, querido, o Senhor ainda diz aqui que sobre este eu vou colocar nele o nome do meu Deus e o meu novo nome. O Senhor fala do novo nome da cidade, que é a Nova Jerusalém. O Senhor fala sobre o nome do meu Deus e sobre o novo nome de Jesus. Vamos parar para pensar nisso. Então observamos vários nomes aqui. O nome da cidade do meu Deus, como eu já falei, o nome representa caráter, personalidade e manifestação. Assim como Deus teve vários títulos no Velho Testamento, e os títulos representavam o que Deus era, o que Deus fazia. Cada título, cada nome dado a Deus no Velho Testamento representava parte do caráter, da personalidade dele e de uma ação específica. Então, Jesus vai nos intitular na eternidade como filhos do Deus eterno. O nome de Deus, a pronúncia, o som, a fonética do nome de Deus estará eternamente cravada em nosso ser. Seremos filhos do Deus eterno. Queridos, Jesus está dizendo também que vai pôr sobre o vencedor eterno o seu novo nome. Ora, parando para pensar nisso, nós temos inúmeros versículos que demonstram que Jesus, o nome de Jesus, é um nome eterno. É um nome que está acima de todo nome. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E que a esse nome, em toda a esfera, nos céus, entre os anjos, entre os viventes e os que já morreram,
sobre ao nome de Jesus, todos vão se dobrar e vão confessar que ele é o Senhor, o Deus eterno. Então, o nome de Jesus é eterno, um nome dado acima de todo nome. O nome de Jesus será proclamado sempre e eternamente. Agora, quando ele diz meu novo nome, é conforme o que eu expliquei. Nome representa personalidade, caráter, uma função específica. Assim como Deus transformou o nome de Jacó para Israel, Deus estava dizendo, tu vai deixar de ser um usurpador, alguém que toma o que não é teu, para ser um príncipe, alguém que luta com Deus, alguém que conquista algo de Deus. Então, o nome representa uma função. O nome de Pedro não era Pedro, o nome de Pedro era Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, mas foi intitulado como Pedro, como Petrus, como alguém que é uma pedra móvel na mão de Deus. Então, o nome representa caráter, personalidade, representa uma função específica. Jesus está dizendo que na eternidade ele será conhecido. Nós o conheceremos como nunca o conhecemos. Ele vai se revelar para nós, ele vai mostrar quem ele é, o que ele faz na eternidade como nunca aprendemos, como nunca descobrimos. O seu novo nome representa a sua nova vida conosco na eternidade. Representa o que ele será para nós na eternidade. O que ele fará sobre nós na eternidade. Conheceremos Jesus na eternidade como não o conhecemos aqui. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Então, quem tem ouvido, ouve a voz do Espírito de Deus, porque ele fala às igrejas.